A criança quando fica com um dentinho preto assim, aí eu fiquei com o dentinho de leite preto. Quem foi que arrancou o meu dente? Foi o pai dela, Dr. Adam, dentista. Eu me lembro como se fosse hoje. Sabe aquelas cenas de criança que você nunca esquece? Eu sentado assim na cadeira do dentista, vem aquele alemão com os olhos azuis, bugalhado assim, um alicate na mão, dizendo assim: não vai doer nada. Eu nunca me esqueço dessa cena. Não vai doer nada. E olha só, estou eu aqui. Só que o curioso é que, embora nossa vida tivesse sendo conduzida paralelamente, em jardim de infância, escola, clube, etc. e tal, eu sabia quem era ela, mas eu não conhecia ela. Eu sabia dos pais dela e tudo, mas eu não conhecia a ela. Estamos juntos? E quando ela completou 13 anos de idade, então o pai dela começou a levar ela para a igreja adventista. E os três se batizaram, ela, o pai e a mãe, porque o pai dela tinha sido um ex-adventista e depois de não sei quantos anos ali estava voltando para a igreja. E nós não éramos adventistas, e eu, quando eu tinha 13, 14 anos, minha mãe começou a ir na igreja, e nós então frequentávamos a mesma igreja, mas eu não tinha contato com ela. Foi quando eu tinha 18 anos, que ela se apaixonou por mim. Olha que lindo. E o restante dessa história eu conto para vocês daqui a pouco. Histórias de amor, é tão lindo, não é verdade? É tão lindo a gente lembrar, reviver histórias de amor. Eu vejo algumas pessoas sentadas, em pé aqui ao redor. Se vocês não forem tímidos e quiserem vir pelo cantinho, pode sentar aqui onde está o coral. Fiquem à vontade, ninguém vai ficar olhando para vocês, eles vão olhar só para mim, tá bom? E se alguém tem um lugar do lado para sentar, erga a sua mão, para quem está em pé possa sentar ali, ok? Então aproveite, esse é o seu momento ali. Sente, quem está ao lado de quem tem mão erguida, ou se não, pode vir no cantinho, senta aqui ao lado do coral. Bom, queridos, história de amor, lindas histórias de amor. E eu quero hoje compartilhar com você o estudo de uma linda história de amor que nós encontramos na Bíblia. Eu acho que é uma das mais lindas histórias de amor da palavra do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 24. Abra a Bíblia agora em Gênesis 24. Pode voltar o slide ali, coloca só o slide quando eu ler o texto. Obrigado. Gênesis 24, abra a palavra do Senhor, Gênesis 24, e deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos mergulhar nesse texto e extrair dele as lições que o Papai do Céu tem a nos ensinar, amém? Gênesis 24, versículo 1, agora sim, diz assim: era Abraão já idoso e bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que ele possuía: põe a mão aqui por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Verso 4: mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão embaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Pausa, deixa a Bíblia aberta e olha para mim. Lição número 1, que esse texto nos revela:
Os pais devem orar e entregar a Deus a união matrimonial dos seus filhos, amém? Quando? Quando são jovens, sim ou não? Também, mas quando nascem, amém? Quando sua esposa ainda estiver ali com o bebê na barriga, já entregue aquele bebê ao Senhor em oração constante, desde a concepção, nascimento, durante toda a sua vida, para que o Senhor indique a esposa ou o esposo para aquele que é seu filho ou aquela que é sua filha, amém? Abraão fez desta forma. Lição número 2, que nós encontramos aqui, está em Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Diz o texto de Ellen White, livro Patriarcas e Profetas, o seguinte: o patriarca receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade do Senhor refletiam-se no caráter de Isaque, mas as afeições do jovem eram fortes e ele era de uma disposição gentil e dócil. Unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de quanta importância? De muita importância. Ele estava desejoso de que seu filho se casasse com uma que não o afastasse de Deus, amém? Que desejo é esse de um pai? Todo pai tem esse desejo, de que a filha case com um homem que não a afaste de Deus, ou que o filho case com uma moça, com uma mulher que não a afaste de Deus. Por isso sim, Coríntios, Paulo diz: não vos ponham em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade haverá entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme? Que comunhão haverá entre a luz e as trevas? Segunda lição, claramente destacada aqui no texto: os pais não devem aprovar ou apoiar uma união em julgo desigual dos seus filhos. Forte esse texto, não é verdade? Mas não sou eu quem falo, é Deus através da sua palavra e do espírito de profecia. Então, se você tiver que ficar triste ou chateado, não fique chateado ou triste, aborrecido comigo, mas fique com o Senhor da sua palavra, amém? Agora, talvez alguns estejam olhando para mim dizendo assim: pastor, mas o que eu faço agora? Eu já casei em julgo desigual, eu estou casado ou casada em julgo desigual. Se você está casado ou casada em julgo desigual, o conselho do Senhor para você, não o meu conselho, mas o conselho de Deus para você, aquilo que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 14, o que diz Paulo lá? Paulo diz assim: aos outros digo eu, não o Senhor, que se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, o que diz a Bíblia? Não se divorcie dela. Versículo 13: e se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela, o que diz? Não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa que é crente, amém? E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente, amém? Se você casou em julgo desigual, não divorcie, mas seja um homem temente a Deus, uma mulher que ama Jesus, para que por seu exemplo, atitudes, você atraia o seu marido, sua esposa a Jesus. 1 Pedro 3, verso 1 diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra do Senhor, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês, esposas, têm, amém? Então a esposa crente deve atrair o marido não crente, o esposo temente a Deus deve atrair a esposa que não teme ao Senhor.
Quando o servo orou, quando foi que o servo orou, aconteceu um grande milagre. Bom, o servo tomou as coisas, tomou 10 camelos e foi à terra que Abraão havia dito a ele. E ele chegou ao lugar ali onde tinha um poço, e na hora em que normalmente as jovenzinhas mulheres vinham da cidade para extrair água do poço, e lá foi-se então o servo de Abraão. E quando ele chegou naquele lugar, ele orou a Deus. Eu, quando estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, por que ele não orou lá no início? Bom, talvez Abraão tivesse orado com ele, mas ele orou lá quando chegou. Mas enfim, o que eu quero deixar aqui com você é que não importa o momento em que você orar ou entregar a sua vida, o seu coração, ou o seu problema, o seu desafio ao Senhor, nunca é tarde, amém? Então ore, confie em Deus, entregue as suas tarefas, seus desafios, seus problemas ao Senhor Jesus. Eu leio agora o versículo seguinte, Gênesis 24, versículo 11 e 12. Veja, fora da cidade, chegando no local, fez ele, o servo de Abraão, ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas, me ajudes hoje, e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Olhe para mim, ele ora, ele diz: Senhor, Deus do céu, atenda o pedido que eu te faço hoje, por amor ao teu filho, teu servo Abraão. Eu lembro aqui de uma história que está relatada em Lucas capítulo 11, quando Jesus está ali certa feita orando, e os discípulos chegam até ele e dizem assim: ó Senhor, ensina-nos a orar. Eu imagino aqui o servo levando o seu pensamento a Deus, dizendo: Senhor, atende a minha prece conforme o teu servo tem pedido, conforme Abraão tem pedido. Queridos, interessante que muitas vezes nós temos oportunidade de orar, mas nós não oramos como deveríamos orar. Alguém já chegou para você hoje, quem sabe, e disse assim: eu preciso que você ore por mim, ou ontem, ou esta semana, ore por mim, por favor. O que é que nós normalmente fazemos? A gente diz assim: eu vou orar por você, eu vou orar por você. Mas por que não, na mesma hora, colocar a mão no ombro dessa pessoa e dizer assim: eu vou orar com você e por você? Quando? Agora. Como uma oração muda tudo, muda o clima, muda tudo. Eu estava certa vez em Maringá, no encontro de pastores, estávamos em um hotel, e eu saí para dar uma caminhada antes do programa da noite. De manhã eu tinha uma parte com os pastores, fazendo um seminário com eles, todos os pastores daquele campo. E aí à tarde nós saímos para fazer algumas visitas à igreja, e à noite tínhamos um programa na igreja. Quando chegou a tarde, antes, 1h30 mais ou menos antes de ir para a igreja, eu decidi dar uma caminhada para dar uma refrescada na cuca, porque eu tinha ali que pregar à noite. Saí do hotel, atravessei a rua, Maringá, uma avenida, 2 vias que vai, 2 que vem. Eu atravessei e pensei comigo: eu vou pelo outro lado, vou caminhar 15 minutos, quando é 15 minutos eu viro a rodovia e volto pelo lado seguinte, o lado do hotel. Assim fiz, atravessei a rua, saí caminhando. Quando eu estou caminhando, poucos passos ali adiante do hotel, eu olho para o outro lado da rua, tinha um jovem, um rapaz sentado numa lata. Sabe, como alguém assim que está ali procurando alguém, ou meio que cuidando dos carros. E o Espírito Santo na hora me impressionou: quando você voltar, você vai orar com esse jovem. Eu disse: tudo bem. Fui caminhando, atravessei, voltei. Quando estou chegando perto dele, ele está sentado sobre a lata, ali, cabeça baixada ali sobre as mãos. Eu toquei no ombro dele. Gente do céu, quando eu toquei no ombro dele, pensa o homem que deu um susto. Ele olhou assim, estava eu atrás dele. Ele se levantou, eu olhei para ele e disse assim: sabe, querido, eu saí para caminhar, Papai do céu impressionou que no retorno eu deveria orar com você e por você. Você aceita uma oração? Ele estava de boné, ele tirou o boné, na hora assim colocou no peito. Eu disse: claro, o senhor é de que religião? Eu disse: bom, eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia, estamos aqui no encontro, saí para caminhar, contei para ele. Ah, adventista?
Nossa, essa é a primeira igreja que eu visitei quando era criança no bairro da minha cidade. Eu fui desbravador, e cantou o hino do desbravador para mim. Ele assim, pastor, ele tinha assim algumas tatuagens no corpo, estava assim, uma vida bem sofrida. Ele disse assim, pastor, eu acabei, faz agora poucos dias, eu saí da prisão, eu me envolvi com droga, eu me envolvi no tráfico, eu fui posto na prisão, eu tenho uma filha de 2 anos de idade, a minha esposa não quer mais saber de mim, pastor, ore por favor por mim, pela minha esposa. Eu orei com ele, ele chorou, convidei para ir à igreja. Foi uma experiência. Por que não orar? Orar com pessoas. Eu podia contar aqui tantas histórias de momentos em que eu coloquei a mão no ombro de alguém, disse, posso orar por você? Dificilmente alguém vai rejeitar uma oração sua. Eu estava esse tempo conversando com um amigo lá nos Estados Unidos, na viagem que fomos fazer, e esse amigo compartilhou comigo, dizendo assim, pastor, eu tenho no meu trabalho sofrido perseguição, o chefe do trabalho tem feito assim, assim, assim. Eu disse, você já ofereceu uma oração para ele? Ele disse, como assim? Não, se um dia você vai então chegar e Deus vai mostrar para você quando você vai colocar a mão no ombro dele, vai dizer assim, eu vejo que você está muito atribulado, eu posso orar com você e por você? E esse indivíduo então, outro dia que me encontrei com ele, ele disse que assim tinha feito, colocou a mão no líder, no chefe dele do trabalho, no ombro, e disse, eu posso orar com você e por você? E aquele homem então parou, ficou assustado, ele disse, eu vejo que você tem andado muito atribulado. E ele disse assim, sabe, a minha esposa está com câncer, eu tenho uma filha doente. E ele abriu o coração, e os dois oraram juntos, e a postura dele mudou, amém? Quanto poder tem uma oração, quanto que nós podemos e devemos orar. Mas por que não colocar a mão no ombro da esposa e dizer assim, eu vejo que você está atribulado, ou colocar a mão no ombro do marido e dizer assim, eu vejo que você está atribulado, posso orar com você e por você? Quanto poder tem uma oração. A Ellen White diz que o mais débil pecador, o mais fraco dos pecadores, quando de joelhos se coloca em oração e dirige o seu coração a Deus, ele se torna mais forte do que Satanás e todas as suas hostes juntas. Amém. Que poder tem uma oração. Aquele homem ora, ele pede a Deus. E notem, ele pede um sinal específico. Muitas vezes nós somos genéricos em nossas orações. A gente diz, Senhor, abençoe a minha vida espiritual, Senhor, ajuda eles, Senhor, guia nos teus caminhos, cure as pessoas que estão doentes. Nós devemos ser específicos, Senhor, ajuda-me a me afastar de tal pecado, de tal vício, liberta-me, para que eu cresça na minha vida espiritual. Senhor, abençoe aquela pessoa que está doente, abençoe aquela outra pessoa que pediu para mim, tenha uma agenda de oração. Eu tenho procurado desenvolver hábitos de oração. Confesso a vocês que não é tão simples, porque o diabo não quer que a gente ore, porque quanto mais a gente ora, mais poder nós temos disponível. Quanto menos a gente ora, menos poder. O meu professor, Dr. Amin Rodor, na faculdade, ele dizia assim, pouca oração, pouco poder. Muita oração? Ele dizia, não é muito poder, é mega poder. Amém? Mega poder. E eu tenho colocado na minha agenda ali, de oração, eu abri e está escrito assim, agora, que eu coloquei a abreviação de agora, né? Agenda, AG, ora. Pegaram a ideia ali? Agora, e já me lembra, né? É para orar quando? É a minha agenda de oração que é para orar agora. AG, ora, agora, ora agora. Para cada dia da semana eu coloquei um motivo. Um dia eu oro pela igreja, outro dia eu oro pelos líderes, outro dia eu oro pelos que estão doentes, outro dia eu oro pelos aconselhamentos que eu faço aqui na igreja, pelos casais que estão sofrendo, e todo dia nós temos muitos e muitos motivos de oração. Aquele homem, aquele servo, de uma forma espetacular, ele ora e ele pede um sinal a Deus. Pede um sinal, ele ora por algo específico. Não ora por alguma coisa, qualquer coisa. Senhor, manda uma mulher, uma jovem. Ele quer que uma jovem venha, que seja amando de Deus, que seja indicada pelo Senhor. Mas ele ora especificamente. Veja o que encontramos em Gênesis 24, versículo seguinte, 13 e 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim,
Eis que estou aqui, Senhor, ao pé da fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, a fim, e nisto verei que usaste de misericórdia para com o meu Senhor. Uau, que pedido! Senhor, eu estou aqui sentado, meus camelos estão aqui deitados, vindo uma moça, eu vou pedir para uma delas dar água para mim, e se ela der água para mim e ainda oferecer para os meus camelos, esta vai ser a mulher que o Senhor designou para o meu servo, o filho do teu servo Abraão, para Isaque. Você já parou para pensar, que pedido é esse? Um dia na Bíblia, Gideão pediu um sinal, Senhor, eu vou colocar aqui um chumaço de lã à noite, e se amanhã ao amanhecer o chumaço estiver todo molhado e a terra seca ao redor, eu vou entender que é o Senhor quem está falando em me enviando para a batalha. Pois assim aconteceu. No outro dia ele pegou o chumaço, disse que ele espremeu aquele chumaço, encheu uma taça de água. Ele disse assim, naquela outra noite, ele disse, Senhor, não me tire isso ali por abusado, mas eu peço que amanhã a terra esteja molhada, e o chumaço seco, eu sei que é o Senhor. E no outro dia estava a terra molhada, e o chumaço de lã todo seco. Um dia Ezequias pediu um sinal, que sinal haverá de que eu de fato serei curado? E Isaías chegou para ele e disse assim, bom, você quer que a sombra do sol adiante 10 graus ou ela retroceda 10 graus? E Ezequias disse, bom, se é para adiantar é fácil, eu quero que retroceda, e assim aconteceu. Pediram um sinal a Deus. Será que nós podemos pedir um sinal a Deus de que aquele jovem ou aquela jovem pode ou deve ser minha namorada, o meu futuro esposo, ou minha futura esposa? O que você acha? Bom, o texto bíblico está dizendo, peça um sinal a Deus. Terceira lição, peça um sinal a Deus. Um dia, essa moça aqui pediu um sinal a Deus, e eu quero convidar ela, vem cá amor, ela vai pregar hoje comigo, amém? Ela aceitou ali o desafio, de todo o coração dizer, eu vou contar um pouco essa história. Eu gosto quando ela conta a história, é muito linda. Conta pra gente, como foi, amor? Bom dia para todos. Antes de falar do sinal, eu preciso colocar assim o contexto de como que tudo aconteceu. Eu já estava há algum tempo assim, eu tinha me envolvido com uma pessoa, tinha terminado um relacionamento de um bom tempo. E na minha mente eu não queria assim namorar tão cedo e tal. Mas acontece uma coisa, que quando a gente termina o relacionamento, a gente assim fica com poucos amigos, né? Eu não tinha muitos amigos. A minha irmã tinha vários amigos, mas eu não. A minha irmã é bem mais nova do que eu. E de repente veio daqui de São Paulo lá para Santa Catarina um paulista que fez a sensação na igreja, assim. E a gente acabou se tornando amigos, mas assim, eu precisava de um amigo, eu não queria assim me envolver, né? E a gente começou a se fazer amizade e tal. Só que um dia, inesperadamente, ele me pediu em namoro. E daí eu não quis, porque, né? E daí eu vou explicar para vocês por que eu não quis. A minha irmã, ela tinha algumas amigas que se interessaram por esse rapaz. Elas vinham pedir a minha opinião, assim, vinham pedir conselho. Mede, o que a gente poderia fazer para conquistar o Júnior? Nossa, tu dá alguma dica aí, o que a gente poderia fazer? Daí eu falei para elas assim, olha meninas, não por nada, mas eu acho que ele não é um bom partido. Olha só, na igreja tem tanto menino bom, olha o André, eu acho que o André é um bom partido. O menino é super, assim, espiritual, toca na igreja, participa em tudo. Olha, eu acho que vocês deviam... E assim, uma após uma, iam me perguntando, e eu ia falando do André, até que eu pensei assim, gente do céu, eu acho que eu estou perdendo um baita de um partido.
Daí o que aconteceu? Quando o Júnior falou que queria namorar comigo, eu falei assim, olha, Júnior, desculpa, mas eu acho que eu estou gostando do André. E daí, quando eu falei, ele se assustou, assim, né? E ele assim, então tá, né? Daí, o o Júnior fez? Ele chamou um outro amigo nosso, que é o Tony Reis, talvez, aqui tem o nosso amigo que conhece, o Tony Reis. Chamou o Tony, chamou o André, foram jantar e falaram, então, para o André que eu estava gostando dele. Daí, tá, lá em casa a gente fazia, às vezes, né, reunia o pessoal, tudo, e o André muito tímido, assim, né? E um dia eu chamei o André, assim, e perguntei, né, e aí, o que tu acha, né? Será que a gente podia ter alguma coisa, né? E daí, tá, daí ele assim, né? Eu me lembro que ele aceitou, e daí o primeiro abraço que ele me deu parecia o abraço do meu pai. Sabe assim? Ele foi me abraçar assim, parecia um abraço de pai. Mas assim, ok, né? Ele nunca tinha namorado, então eu entendi. Menino puro, menino puro. Bom, deixa estar que depois dessa, a gente teve alguns encontros, tudo, mas tiveram algumas ocasiões em que ele meio que assim, sabe, como é que eu vou te dizer, ele Não parecia seguro. ele não parecia seguro, ele ficava meio assim e tal, e daí eu ficava na dúvida, puxa vida, mas será que ele quer alguma coisa comigo ou não? E eu ficava pensando assim, bom, eu não quero perder o meu tempo, porque assim, eu já estava quase me formando, eu estava na faculdade e tudo, e eu não queria perder o meu tempo. Eu pensei assim, se ele não quiser nada, então a gente termina, né? E eu lembro... Pensa uma lemoa decidida? E eu lembro que era numa quinta-feira à noite, eu estava em casa nessa ocasião, porque eu fazia faculdade em Itajaí, então às vezes eu morava lá, às vezes eu ia e voltava, enfim. E eu estava em casa nessa quinta-feira à noite, e eu me lembro que eu me ajoelhei do lado da minha cama e falei para Deus assim, olha, eu orei, falei, Senhor, eu sinto que às vezes o André está muito inseguro, eu não sei se ele realmente quer ter um relacionamento comigo ou não, e eu quero te pedir um sinal. E a partir desse sinal, eu vou saber se realmente ele será o homem da minha vida ou não. Então, eu quero que o Senhor me mostre. E o sinal é o seguinte, o André ele tem que vir essa noite aqui em casa. E assim, eu falei isso para Deus e eu falei em nome de Jesus, amém. Deixa estar que não demora muito, a campainha toca. E eu vou lá toda feliz, né? Ai, Deus respondeu a minha oração. Mas quando eu abro a porta, era o Tony, o nosso amigo. Daí eu falei assim, o que tu está fazendo aqui, Tony? Daí ele assim, eu vim aqui para a gente conversar e tal. Daí eu assim, tá bom, entra, vamos lá preparar a janta. Daí eu chamei ele, a gente começou a preparar a mesa para jantar, né, para os meus pais e todo mundo, tal. A gente começou a conversar. Daí ele assim, Medi, o que foi? O que aconteceu? Daí eu disse assim, Tônia, eu vou te dizer, eu estava esperando o André aqui. Eu queria muito que ele viesse e tal. Daí ele assim, Medi, esquece. Quinta-feira à noite o André não sai de casa. Ele trabalha em Jaraguá, ele trabalha o dia todo, ele viaja e quando chega na quinta-feira, pois olha, a gente convida ele para o que for, ele não sai de casa. Deu assim, bom, então tá aí a resposta. Nós estávamos jantando quando a campainha toca. E daí o que aconteceu? Eu fui lá, abri a porta
E quando eu vejo o André todo suado, todo esbaforido, assim. E eu assim, André do céu, o que aconteceu? Dele assim, olha, eu não sei, eu estava lá em casa e eu cheguei cansado do trabalho, eu pensei, quer saber, eu vou tomar um banho, vou deitar. Mas ele ouviu uma voz que dizia assim, não, eu tenho que ir na média, eu tenho que ir na média, eu tenho que ir na média. Daí eu fui falar com meu pai, pai, tu me empresta o carro para ir lá na média? Daí o pai, não filho, eu tenho já um compromisso. Daí ele foi falar com a mãe, mãe, deixa eu ir com o teu carro lá na casa da média, que eu tenho que fazer um negócio. Não filho, eu não posso porque eu tenho tal coisa para fazer. Dele assim, quer saber, eu vou pegar a bicicleta do Túlio e vou lá de bicicleta. E daí é por isso, ele chegou lá todo esbaforido, todo assim suado, todo assim, imagina, 4 quilômetros, né, de bicicleta, então, e isso depois de um dia de trabalho. Daí ele chegou lá e ele falou assim, Meide, alguma coisa dizia que eu tinha que vir aqui. Daí eu falei assim, tá, então eu vou te dizer o que era. Eu tinha orado, eu orei para Deus e falei, Senhor, se o André é para ser o homem da minha vida, que ele venha hoje à noite aqui em casa. E tu apareceu aqui. E o Tony falou que tu não vinha. Então é uma resposta de Deus que é um sinal de, né, é uma resposta do sinal de Deus, né? Então essa é a nossa história. Obrigado, linda. Obrigada. Que lindo, né? Isso reacende ou não reacende uma chama dentro da gente? Claro que sim. Oh, notem só. Eu fui no depósito, sabe, em casa assim, geralmente você tem aquele lugar onde guarda as tralhas, tudo lá, a gente chamava o depósito. Fui pegar a bicicleta do meu irmão, os 2 pneus arriados ali, né? Aí enchi o pneu, fui lá e tal. Deixa estar que a bicicleta ficou lá até acabar. Aliás, um dia na igreja a gente foi fazer um programa para os jovens e contar isso, esse sermão de hoje, praticamente assim, testemunhos. Eu levei a bicicleta para a igreja e a bicicleta ficou lá na igreja, eu não sei que fim que deu, enferrujou. Até hoje eu estou devendo uma bicicleta para o meu irmão. Espero que ele não assista esse sermão para lembrar. Senão vou ter que dar uma bicicleta Caloi, não, Monarch 10, aquela da década de 80 ali. Peça um sinal a Deus, amém? Peça um sinal a Deus. Você que é jovem, está pensando em namorar, né? Ou está namorando, peça um sinal a Deus. Mas não esqueça dos motivos que nós colocamos ali anteriores. Aquele pedido dizia que ela tinha que dar água para os camelos também. Gente, 10 camelos, você tem noção quanto bebe um camelo? Eu fiz uma pesquisa ali, um camelo ele consegue beber cerca de 100 litros de água em 13 minutos. 10 camelos são 1000 litros de água. Aquela moça deu de beber cerca de 1000 litros de água, tirando cântaro por cântaro. Você consegue imaginar um negócio desse? Quarta lição para nós aqui. O candidato ao casamento deve ser alguém disposto a servir, trabalhador e esforçado, amém? Não casa com preguiçoso. Eu já ouvi alguns dizendo assim, pastor, se é para ganhar R$1.500 por mês, eu não vou trabalhar. Eu disse, quem não está disposto a trabalhar para ganhar R$1.500 não merece ganhar nada. É ou não é verdade? Porque tem alguns que estão esperando ali casar para arranjar emprego de marido, já viram isso não? Fuja desses em nome de Jesus, ok? A minha irmã, ela brinca dizendo assim, tem gente que está esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Já viram essa não? Loucura! Não case com quem é preguiçoso, preguiçosa. Case com alguém que é disposto a servir a Deus e trabalhador, amém? Uma das coisas que me chamou muito a atenção no meu genrinho querido aí, o Eduardo, que eu amo muito, meu filhão que eu ganhei. Pensa um guri esforçado, trabalhador. A Maria Eduarda, ela brinca e diz assim, para cada problema o Eduardo tem 10 soluções. Olha, ele acha, resolve, vamos resolver. E ele baixa a cabeça e vai e resolve. Case com alguém disposto. Meu pai me ensina desde criança, filho, trabalho enobrece, amém? Trabalho enobrece. Se você não está trabalhando, se você está namorando ali com alguém que e tudo mais, acorde ele, e se ele não acordar, fuja para outro. Se o casal estiver unido espiritualmente e emocionalmente, as questões financeiras serão conquistadas com tempo e com esforço, amém?
Nem sempre você vai ter tudo quando for casar. Mas se você tiver o essencial, quando eu fui casar, ela tinha o sonho de comprar uma cama. Eu devia ter tirado uma foto para mostrar para vocês, a gente tem essa cama até hoje. E um jogo de mesa. Pois eu fui lá e comprei a cama, o jogo de mesa e uma geladeira. Eu disse, eu já posso casar. Não é verdade? Já tenho o colchão ali, posso casar. E meu pai, quando eu disse para ele que eu queria casar, eu casei com 20 anos. Disse, pai, eu quero casar ano que vem. Filho, espera mais um pouco e tudo mais. Não, pai, eu quero casar ano que vem. Pai, o senhor casou com quantos anos? Ele disse, eu casei com 23, eu tinha 20, ele queria que eu esperasse mais 3. Eu disse, foi bom para o senhor casar com 23? Ele disse assim, olha filho, eu vou te dizer a verdade, se eu pudesse ter casado antes, eu tinha casado. Então, por que o senhor está falando para eu esperar então? Daí, olha a frase do meu pai, senhor Aurélio Flores, filho, case, porque a vida de um homem se faz com os anos de serviço. Você já tem 5 anos de serviço. Olha, eu nunca me esqueço. A vida de um homem se faz com os anos de serviço. Queria dizer trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, estava com 20, já tinha o meu carro, já podia manter uma família. Isso nos revela que quando você estiver namorando para casar, e jovem adventista deve namorar para casar, amém? Não para ficar pulando de galho em galho, brincando, não, ore, namore, peça sinal, ore com a bênção dos teus pais, com aprovação, com orientação, com aquele que será o seu esposo ou sua esposa. Ali tem uma lição, deixe o homem em casa do pai e da mãe, esse é um deixar financeiro, uma autonomia financeira, amém? Esse é um deixar importante. Não havia garantia de resposta. Deus não apareceu a Abraão, Deus não apareceu ao seu servo, não havia garantia de que ele encontraria a moça, não havia garantia de que Deus atenderia a sua oração, mas eles confiaram, pediram com fé e Deus deu a resposta. Quinta lição, peça mesmo sem garantia de resposta, amém? Peça, ore com fervor, Deus vai mostrar para você. Deus nunca ficará incomodado em responder um pedido que vem direto do seu coração, amém? Quando Deus atendeu a oração, olha que história maravilhosa, vamos ler agora o relato de como essa oração foi respondida, versículo 15 em diante, Gênesis 24, diz assim, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, veja, está dentro da família de Abraão, trazendo um cântaro no ombro, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água no teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber a ele, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tornou o homem e tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai algum lugar para que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto para o lugar para passar a noite. Então ele se inclinou-se o homem e adorou ao Senhor. Amém? Que coisa linda! Deus responde à oração. Abraão creu que Deus enviaria o seu anjo adiante do seu servo. O servo creu que Deus atenderia seu pedido e Deus atendeu mais do que ele pediu. Deus atendeu de que forma? Mais do que ele pediu. Algumas vezes eu falo com jovens e os jovens têm sonhos, jovens têm aspirações. Eu digo, eu já aprendi, queridos, a orar na minha vida. Eu já tive muitos sonhos na minha vida, alguns sonhos, inclusive, ali relacionado a algumas coisas. E eu aprendi a orar a Deus depois de alguns anos de vida, dizendo assim, Senhor, esqueça meus sonhos. Eu sei que o sonho do Senhor é maior para mim. Eu sei que o sonho de Deus é maior. E essa é uma entrega completa da nossa vida a Deus. Sexta lição, peça com fé que Deus atenderá o seu pedido. O salmista diz, descansa no Senhor e
espera nele. Paulo aos Efésios, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Deus é capaz de operar, quantas vezes? Infinitamente mais. Ele pediu uma moça operosa, da família, que tinha desejo de servir e tudo mais. Deus deu com todas essas características, mas mais uma, ela era bonita, ela era muito formosa. Amém? Deus atende muito mais que nós pedimos ou pensamos. E acontece que agora, a sexta lição, que é muito lindo, nós vemos que o pai aprova. Gênesis 24, versículo 50, diz assim: então respondeu Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Depois de eles terem uma conversa: nada temos a dizer fora da tua verdade. Quando o servo diz: deixa eu levar ela para ser esposo do filho de Abraão, servo do Senhor, de quem eu sirvo. E Labão e Betuel, irmão e pai, disseram: isso vem de Deus, pode levar ela consigo. Versículo 51 do capítulo 24: eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Ela aceitou e foram. Sexta lição de Deus. Sétima lição, melhor dizendo, perdão: não case se não houver aprovação do pai, mãe e irmãos que são tementes a Deus. Entenderam bem? O pai aprovou, o irmão aprovou. Se o teu pai, tua mãe, teus irmãos, os que te cercam são tementes a Deus, especialmente se forem tementes a Deus e aprovarem o teu casamento, case. Se não aprovarem, eu digo, difícil esse casamento dar certo, pelo menos na minha experiência pastoral. Talvez eu esteja falando para um grupo grande aqui dentro, que poderíamos ter aqui dezenas, talvez uma centena de histórias dizendo: eu não dei ouvidos ao meu pai, eu não dei ouvidos à minha mãe, e hoje eu sofro tanto, e sofre. E eu escuto isso muito, eu poderia contar muitas histórias para vocês. Um pai que teme o Senhor, uma mãe que teme o Senhor. Que conselho é de um pai e de uma mãe temente? Você vai ver, quando recebe a bênção vem para toda a vida, no casamento, no relacionamento. Se não houver aprovação, não case, não continue. Aqui, queridos, é algo muito, muito sério. Veja o que diz o texto do livro Patriarcas e Profetas. Nos tempos antigos, os contratos eram geralmente feitos pelos pais, e esse era o costume entre os que adoravam a Deus, tementes a Deus. De ninguém se exigia casar com aquele a quem não podia amar. Estamos juntos? O pai abençoava, mas não se exigia: você tem que casar com ele. Não. Pais que temiam a Deus. Mas na concessão de suas afeições, o jovem era guiado pelo discernimento de seus pais experientes e tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais, e mesmo crime, seguir caminho contrário a este. Aí você olha para os casamentos da antiguidade, ou mesmo hoje em dia, no Oriente, onde existem famílias guiadas por Deus, você vê o número de divórcios quase nulo. Você olha para os casamentos que nós temos hoje, de cada 12, 6 se separam, 4 se toleram e só 2 são felizes. Não são tementes a Deus, não escutam um pai e uma mãe que é temente ao Senhor. Capítulo 24, versículo 60 diz: abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: és nossa irmã, se tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Amém? Eles abençoaram: você vai ser feliz, Deus está no comando dessa história. Que contraste, diz o espírito de profecia, que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos, mesmo entre os professos cristãos. Os jovens muito frequentemente acham, olhem que palavra é essa, os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado, questão essa que nem Deus nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Muito antes de atingirem a idade de homens ou de mulheres feitos, julgam-se competentes para fazer a sua escolha.
sem o auxílio de seus pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhe seu erro, muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados terríveis, funestos. Pela mesma falta de prudência e domínio próprio que determinaram a escolha precipitada, dá-se ocasião a que o mal se agrave, até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante, uma vida insuportável. Muitos assim fizeram naufragar a sua felicidade nesta vida e sua esperança na vida futura. Se há um assunto, vejam, se há um assunto de que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é o do casamento. Se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurada em oração, é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para toda a vida e a eternidade. Amém? Ó, queridos, que importante. Bom, Rebeca se levantou e foi. Diz que ela se levantou com as suas moças e montando os camelos seguiram um homem. E o servo tomou Rebeca e partiu. E nós chegamos no final da história de hoje, quando os dois se encontram. Ó, que lugar, que encontro foi este! Rebeca tinha que se casar com um homem que era um homem de Deus. Ele casaria-se com uma mulher operosa que tinha desejo de servir. Os dois não deixar ali financeiro. Ela sai da casa do seu pai e vai à terra distante, um deixar emocional e geográfico. E agora ela se encontra com aquele que seria o homem da sua vida para sempre. E esse relato bíblico é maravilhoso. E nós terminamos aqui em Gênesis 24, 62 a 67. Diz: ora, Isaque vinha de caminho a Bel-Lai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaque apeou do camelo e perguntou ao servo, ela: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu ele. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a então até a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Amém? Que história linda. Ela olha de longe, vê um homem, e quando ela vê, pergunta: quem é ele? Diz assim: ele é o servo, ele é o filho do meu Senhor. E ela sai ao encontro dele, rosto coberto, e eles se encontram. Quando eles se encontram, se abraçam, um coração liga outro, porque os dois sabiam que aquela união não era fruto de um acaso, mas aquela união era fruto de um pai que orou e uma mãe que orava enquanto seu filho ainda estava vivo. Amém? Aquela união tinha a aprovação de Deus e a aprovação dos pais, da família, dos irmãos. Aquela união tinha a bênção do Senhor recheado ali, e eles se uniram e foram felizes, e serão felizes eternamente. Amém? É por isso que Deus uniu você e sua esposa. Diz que Isaque, quando chegou, levou ela para a tenda da sua mãe, foi consolado pela perda da mãe. Sabe, filha, esse camarada que está do seu lado aí, seu maridão, ele é forte, ele é rústico, tem esse jeitão, mas você foi colocada do lado dele para ser uma consoladora dele. Amém? Para dar um colo para esse grandão aí, porque ele passa por luta todos os dias. Você é colocada como uma figura feminina, a segunda mulher da vida desse homem. Primeiro a sua mãe, agora a segunda se torna a sua primeira mulher, sua esposa, a quem ele deve amar, respeitar e receber dela consolo, conforto, bênção. Amém? Por isso que Deus uniu você. E assim que Deus quer unir você que é jovenzinho, jovenzinha, e um dia quer casar. E assim que Deus quer que nós, como pais, façamos e oremos e trabalhemos pela felicidade dos nossos filhos. Queridos, a gente termina essa série cantando a música do milagre.
Eu não sei qual é o milagre que você precisa que chegue à sua vida. Eu não sei qual é o milagre, se é o casamento que precisa ser restaurado, se é um namoro que precisa ser confirmado, se é uma relação que precisa ser consertada. Eu não sei qual é o milagre, mas eu sei que há muitos milagres que precisam ser operados aqui nessa manhã. Às vezes por um filho, às vezes pela filha, às vezes por você mesmo. E Felipe vai cantar de novo a música. Enquanto o Felipe canta, eu não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir para você sentado como está, clamar a Deus. Você precisa desse milagre de todo